Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Quintas de História. E hoje, trazendo mais daquelas experiências de pesquisa, de desenvolvimento de atividade de pesquisa do Departamento de História da UFPB. Hoje, a minha convidada, a professora Cláudia Lago, ela vai vir aqui falar da experiência dela com pesquisa em torno dos indígenas da Paraíba. Tá? A professora Cláudia Lago tem formação em História, formada pela UFRN em História, tem mestrado e doutorado em História pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e é professora do Departamento de História, na graduação, e professora do mestrado profissional de História, o Prof. História, além de ser coordenadora também desse programa de pós-graduação. Bem, eu chamo então a professora Cláudia, para iniciarmos nossas atividades. Cláudia, obrigado por você ter aceito esse convite. A gente fica muito contente de você poder contribuir aqui com todos os nossos participantes aqui do Quintas de História. Oi, Paulo, boa tarde. Ainda nós estamos boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, E obrigada pela participação de quem está nos assistindo também. E é sempre bom falar um pouco das experiências que a gente tem dentro da universidade, porque no momento em que a gente vive tanto combate em relação à pesquisa, à universidade e tudo que a gente produz no meio acadêmico, então é sempre bom a gente falar um pouco e mostrar o que é que a gente faz dentro da academia, E ainda mais quando se trata de cursos de humanas. Então, falar um pouco do que eu venho trabalhando já desde 2016, e um pouquinho, desde 2016, que eu venho desenvolvendo trabalhos, com os alunos, tanto projetos voltados à licenciatura, como projetos de monitoria, projetos de Prolicem, e também projetos de iniciação científica. Eu comecei esse trabalho em relação aos povos indígenas, na verdade, lá ainda em 2015, 2014, 2015, quando estava lecionando a disciplina de pré-história, e na disciplina de pré-história, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, principalmente análise de materiais didáticos voltados para o ensino básico. E foi aí que a gente se deu conta que, quando a gente fala de pré-história, principalmente no ensino básico, há uma deficiência nos livros didáticos, e se prolongando um pouco mais, a gente vê também essa deficiência em relação à questão dos povos indígenas no Brasil. E foi aí que a gente percebeu que havia uma necessidade da gente pensar a questão dos povos indígenas. Então, em 2016, e para 2017, a gente começou a trabalhar focando um pouco nos povos indígenas, partindo de um princípio básico. Geralmente, no livro didático, no ensino básico como um todo, somente entre o quinto e o sexto ano, quando vê a questão da pré-história, se vê a parte de pré-história no mundo, pré-história do Brasil, e depois não se fala mais nada em relação a essas populações já existentes no Brasil. E aí vai voltar a falar das populações brasileiras a partir do momento da conquista, durante a colonização. E aí aparece, de repente, os povos indígenas, principalmente os povos indígenas do litoral e os povos indígenas do sertão. É como se, nesse meio tempo, durante a pré-história até o período da conquista da colonização, todos os territórios nas Américas, eles estivessem desocupados e as populações tivessem vindo um pouquinho antes. Olha, o pessoal vai lá conquistar, então vamos correr e vamos ocupar o espaço. Então, onde estavam essas populações e quem são essas populações que estão aqui no período contato? Então, a partir dessa percepção desse interregno que se vê em relação ao ensino básico, a gente começou a voltar nossas pesquisas em relação a isso. E começamos a pautar nossas discussões, e nossas pesquisas, a partir de um levantamento do que eram essas populações indígenas no Brasil e como elas estão pautadas no ensino básico. A partir daí, aí começamos a ver levantamentos, por exemplo, dos discursos que existem nos livros didáticos, e nesses livros, em relação principalmente ao quinto e sexto ano, como essas populações indígenas elas estão representadas. E aí nós desenvolvemos um projeto de pesquisa, o PIBIC, em 2016 até 2016 e 2017, pensando exatamente como essas populações indígenas elas são tratadas
no livro didático no ensino básico. E aí, analisando o texto, os textos que estão escritos e as imagens que são representadas nos livros. E aí se percebeu o seguinte, a questão dessas imagens, do discurso das populações indígenas no Brasil, está muito pautada a partir de uma discussão voltada quase que exclusivamente de um respaldo historiográfico do período colonial. E aí a gente tem discursos, por exemplo, como e textos e iconografias, por exemplo, do Hans Staden, né, Gabriel Soares de Souza, e muito fortemente a chamada historiografia mais tradicional, como, por exemplo, o Adolfo Van Hagen. O que é que tem em comum esses textos do Hans Staden, do Gabriel Soares de Souza e do Hans Staden? Primeiro, é uma imagem, um discurso e uma retratação muito europeia desses povos que vieram, no caso, que vieram para o Brasil, no caso do Hans Staden e do Gabriel Soares de Souza, que vieram ainda do período da colonização, e como eles retrataram essas populações indígenas. O mais tocante nessas discussões, nessas descrições, está pautada na questão da selvageria, né, como isso é repetidamente falado nesses textos, e como também as representações de imagens, né, aquelas feitas por Hans Staden, aquelas imagens tradicionais que a gente vê lá nos livros, que são exatamente referente à questão da antropofagia. E aí, um pouco mais lá na frente, a gente vai ver isso já no século XIX, discussões dentro da academia do Instituto Geográfico Brasileiro, discussões em relação qual é o papel dos povos indígenas na história do Brasil. E aí, Adolfo Van Hagen, que era um dos membros da academia do Instituto Histórico Geográfico, ele vai falar claramente que as populações indígenas, elas não precisam ser trabalhadas nem retratadas de forma muito intensa no discurso historiográfico no Brasil, porque são populações que viveram, que eram tratadas assim, populações que viviam na sua infância. E considerando isso, eram populações extremamente ingênuas, consequentemente, sem um trato cultural, sem nenhum apego ao chamado, o que é a civilização, porque, como também outros cronistas retrataram no período colonial, que os índios eram povos que não tinham nem fé, nem lei, nem rei, e, consequentemente, eram populações, povos completamente ausentes de qualquer tipo de conceito civilizatório. E nessa discussão da falta de conceito civilizatório, é que começa a se moldar essa discussão em relação às populações indígenas. E um outro aspecto também apontado por Adolfo Van Hagen é o fato de que as populações indígenas, elas não precisavam ter uma discussão em relação à identidade da propriedade da terra, porque como eles tinham um modo de vida nômade, então eles não se apegavam à terra, eles não tinham apego à terra. E que, por conta disso, não havia necessidade de, portanto, defender territórios ou ocupações por essas populações indígenas. Esse discurso, ele também vai se prolongar ao final do período do chamado Império, né, e a gente vai ver também esse mesmo discurso, que é um discurso positivista, dentro do trabalho da obra do José Bonifácio, que é Projetos para o Brasil, em que ele vai reforçar essas mesmas questões, dizendo também, né, e que é um discurso constante desde o período colonial, de que essas populações indígenas no Brasil, elas precisavam ser civilizadas, e esse processo de civilização dessas populações significava transformá-los, catequizá-los e transformá-los em trabalhadores, porque no momento em que eles não estão inseridos no campo de trabalho, seja ele nas áreas urbanas, ou seja, nas áreas rurais, enquanto agricultores, então eles se transformariam numa espécie de custo para o Estado, né, de maneira geral. E nessa perspectiva, essas populações, elas vão cada vez mais sendo desapropriadas, não só dos seus territórios, mas também de sua cultura e de sua história. Diante de todo esse arcabouço, né, dessa percepção da análise
historiográfica e da questão do ensino, a gente percebeu que, voltado mais uma vez para a questão do ensino, todo esse discurso ainda tradicional e conservador sobre os povos indígenas estão presentes ainda hoje na questão do ensino básico. E aí, qual era a perspectiva no sentido de pensar e de atuar enquanto grupos de pesquisa dentro da universidade? É exatamente buscar transformar algo que pode ser mudado, claro. E nessa perspectiva, é exatamente mudar o conceito em relação às populações indígenas. O que devemos pensar sobre as populações indígenas? Quando a gente olha o livro didático, e isso é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, ao olhar o livro didático hoje no Brasil, eu ainda não vou falar um pouco mais lá na frente em relação à BNCC, até 2000 os livros da BNCC começaram a ser adotados esse ano. Então, até o ano passado, o mercado editorial dos livros didáticos, eles trazem uma fala muito recorrente desse discurso tradicional. Com algumas exceções, é que a gente percebe que há uma tentativa de transformar ou de respeitar mais essa cultura indígena. E aí, o que a gente vê na questão do livro é essa perpetuação da imagem dos povos indígenas, primeiro, como se todos os povos indígenas fossem iguais, segundo, que os povos indígenas, eles são selvagens, e esse conceito, ele permanece, né? A questão do indígena, que ele não se insere dentro das práticas modernas, e se ele se inserir nas práticas modernas, ele deixa de ser indígena. E eu falo isso porque, inclusive, analisando o livro didático na época acho que do 6º ano do meu filho, o texto, ele fala exatamente isso, que, uma vez os indígenas, que hoje em dia os indígenas, eles já possuem celular, acesso à internet, muitos compram carro, e que, com isso, eles estão deixando de ser indígenas. E aí, a questão a pessoa não deixa de ser indígena simplesmente, eu não quero mais ser indígena, não é como, ser indígena não é uma profissão que você muda de profissão, ou uma atividade que você muda a sua atividade. A questão indígena, ela é uma identidade social, é uma identidade étnica, uma identidade histórica, uma identidade cultural. Então, ele não vai deixar de ser indígena pelo fato de adquirir e também de se apropriar de práticas, por que não, modernas. E nesse discurso em relação aos povos indígenas, começamos a atuar em algumas áreas dos próprios projetos que estávamos trabalhando. Então, nós tínhamos, até 2017, 3 projetos em andamento, que eram projetos de monitoria, projetos de ProLicen, que são os programas voltados para a licenciatura, e programas de iniciação científica. E a partir de 2017, vendo que cada grupo de projeto, cada grupo de aluno trabalhava com um assunto específico dentro da chamada educação, e a história indígena na educação, foi quando surgiu a ideia de criar o grupo de pesquisa Abaiara. A Baiara, na verdade, quer dizer Senhor dos Homens, e nós pensamos o grupo no sentido de agregar vários pesquisadores, vários estudantes, dentro de temáticas mais diversas em relação ao estudo das populações indígenas, tanto na Paraíba quanto no Brasil. A partir de então, nós começamos a pesquisar, a ver algumas temáticas mais específicas que era possível se trabalhar. Começamos, na verdade, demos continuidade à questão do ensino de história indígena no Brasil, né, no ensino básico, e aí ampliamos também para entender um pouco a questão do que é a educação indígena, que aí há uma diferença entre a educação indígena, a educação normal, que não é que não seja normal, mas a educação, essa que a gente vê nas escolas urbanas, vamos falar assim, né, seria a escola do homem branco, e como se posiciona os currículos, né,
currículos, conteúdos e também a questão da formação desses professores que atuam nessas escolas, e começamos também a olhar como todo esse processo, ele também se aplica nas escolas indígenas. Nas escolas indígenas, elas vai ter um diferencial em relação, ou pelo menos deveria ter um diferencial, porque há uma legislação que regulamenta exatamente a chamada educação indígena. E aí, aqui na Paraíba, nós temos um diferencial da educação indígena, que é, no caso das escolas, que existem as escolas indígenas e a educação indígena e a escolação indígena diferenciada. A escola diferenciada, ela tem um currículo mais voltado para a educação mesmo, dentro da percepção da cultura. Então, muito do que deve ser resgatado, do que deve ser implantado e mantido dentro das culturas indígenas, elas estão dentro desses programas. Então, a gente vai ver escolas como, por exemplo, a escola Acajutibiró, né, dentro da Baía da Traição, das aldeias Potiguara, que é a escola Acajutibiró, que é uma escola diferenciada, né, dentro desse conceito. Então, eles aplicam, por exemplo, a parte de história, ela é mais voltada para a educação, para o entendimento do que é essa educação indígena, dentro da parte, principalmente dessa identidade. A implantação, por exemplo, de aulas dentro do programa de música indígena, de dança, de cantos, que mais? Há práticas em relação à questão do meio ambiente. Então, há todo um currículo muito diferenciado do que a gente vê nas escolas dos nossos filhos aqui. E as escolas indígenas, elas, principalmente, elas vão buscar esse entendimento dessa relação homem-natureza. O que na verdade, o que deveria ter um pouco mais nas nossas escolas, né? Bom, nesse contexto, da questão das escolas, a gente começou a também estender as nossas pesquisas a partir de outros parâmetros, não somente na questão da escola, mas também analisar um pouco a questão da historiografia. Começamos a trabalhar alguns aspectos da historiografia indígena, e aí vamos pensar assim, um salto no tempo, né, não seguindo exatamente uma linha cronológica, mesmo porque se a gente for analisar dentro do estudo da história indígena no Brasil, hoje há uma produção muito forte, muito grande, em relação ao período colonial, e como essas populações indígenas no Brasil, elas se depararam com o processo de colonização. Isso a gente pode citar, por exemplo, obras como da Manuela Carneiro da Cunha, Maria Regina Celestino. Então, há uma produção muito grande do período colonial e começa a gente ver também uma produção menor em relação ao Império. No que se trata do Império, a produção ela se remete muito à questão, principalmente das políticas indigenistas no Brasil. E aí, quando a gente parte para o período da República, a produção que se tem sobre as populações indígenas, ela ainda é muito pequena se comparado lá da documentação do período colonial. O que a gente pode, mais ou menos, analisar em relação a isso? Né, essa diferença dessa produção, principalmente da produção bibliográfica e da produção acadêmica nessa parte de tempo. É que, de fato, existe uma documentação do período colonial muito grande para ser analisada. A quantidade de fontes, de textos, de obras para ser analisados é muito grande. E por mais que se tenha análise, existe inúmeros trabalhos, por exemplo, na área de iconografia, análise iconográfica dos povos indígenas do período colonial, mas mesmo assim ainda tem muito a se pesquisar. Isso porque cada pesquisador ele vai ter um olhar diferente. É sempre se agrega cada vez mais a essa produção acadêmica, esses novos olhares. E aí, quando a gente passa para o período do Império, então, essa produção, ela cai um pouco. Porque se pode dizer, mas tem menos material do que se tinha no período colonial? Na verdade, não. Há uma grande quantidade de material, entretanto, muitos desses materiais estão à espera de pesquisadores que possam trazer essas interpretações, essas análises desses documentos.
E aí, quando a gente vem para a República, é a mesma situação. E aí, vendo essas questões, né, nós conseguimos, a partir de uma das nossas integrantes da equipe da Baiara, né, na época, aluna da graduação, Dácia Jeane, e ela comentou comigo sobre o material disponível, não um material digital disponível no Museu do Índio do Rio de Janeiro, que era sobre o período da República. E aí nós abrimos essa caixa, né, de informação desse arquivo, e são 4 caixas, né, de documentos digitalizados de 1941 a 1967, referente ao Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. E aí, o que é o SPI? O SPI, ele foi criado em 1910, né, a partir dos projetos, e também como resquícios lá daqueles projetos de fim e de início de república, e o Marechal Cândido Rondon, que foi o diretor-geral durante muitos anos, ele já conhecia boa parte dos territórios, principalmente na região do centro-oeste do Brasil. Havia já relatos, inclusive tem uma das obras do Marechal Cândido Rondon, no projeto, na missão Rondon, que foi exatamente a implantação de linhas telegráficas de São Paulo ao centro-oeste. Nesse percurso, né, dessa instalação das linhas telegráficas, ele percorreu áreas ainda de ocupação indígena, se a gente for pensar em início do século XX, muitas áreas, somente no centro-oeste do Brasil, ainda estavam, num termo da época, ainda desbravadas, e ainda era muito presente a populações indígenas nessas regiões. E ao percorrer os caminhos para essas linhas, para a implantação das linhas, ele começou a encontrar essas populações indígenas, algumas delas nunca haviam tido contato com o homem branco, e a partir de então ele começou a fazer esses mapeamentos, e conhecer também essas populações. Dentro da historiografia, alguns que têm lá seus estranhamentos em relação ao trabalho Rondon, mas, de fato, o que ele fez foi, além desse mapeamento, conhecer e descrever essas populações, inclusive o livro Índios do Brasil, que é uma obra rara, né, mas que tem um registro fotográfico incrível dessas populações e de alguns desses povos que ele percorreu e conheceu, e a partir daí ele começou também a ser um defensor dessas populações indígenas. Nesse termo, em 1910, se pensou em criar um órgão que pensasse a inserção dessas populações sertanejas, né? E aí quando a gente fala sertanejo não se refere exclusivamente ao Nordeste, mas sertão, dentro de um termo colonial, tudo aquilo que está para além da linha do litoral. Então, esses povos do sertão, né, eles precisavam ser inseridos dentro desse novo conceito republicano e no conceito também de trabalhador. E aí tem um outro ponto também. A formação das linhas territoriais das fronteiras territoriais do Brasil ainda estavam, de certo modo, né, ainda dentro das suas fragilidades. O Exército Brasileiro não tinha contingente suficiente para proteger as fronteiras, considerando exatamente a extensão do território brasileiro. E aí encontra-se, né, resolve-se 2 problemas, você vai pensar 2 problemas, ou vários problemas, pelo menos na visão do Estado, de uma vez só. Cria-se o Serviço de Proteção ao Índio, que, na verdade, criado em 1910, ele não era só voltado para as populações indígenas, mas também voltado para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores de áreas mais afastadas, ou chamadas de áreas rurais, e a ideia era inserir essas populações no conceito de trabalhadores. Isso porque, esses trabalhadores, né, e aí no caso dos indígenas, transformá-los em trabalhadores
para produzir para a nação, transformar esses trabalhadores também, essas populações, em povos civilizados, dentro do conceito mesmo católico, religioso, etc., etc., e, por outro lado, também transformá-los em protetores de fronteira. Ou seja, as populações indígenas conheciam o território brasileiro, principalmente a região, como ninguém. Então, no momento em que eles eram civilizados, no sentido de transformá-los em brasileiros, no sentido de dar a eles a consciência de nacionalidade, de que eles fazem parte da nação brasileira, então, obviamente, eles iam defender o território brasileiro. Então, essa era a percepção do Estado na época. E, a partir daí, quando se cria o SPI em 1910, o órgão ele tinha a função de, principalmente, assistencialista para as populações indígenas no Brasil, e não apenas aquelas do Centro-Oeste, que aí também, por outro lado, né, principalmente na região Norte e Centro-Oeste, tem a questão exatamente, isso já entre os anos 30 e mais intensamente nos anos 40, né, somente na era Vargas, a ideia era exatamente a chamada marcha para o oeste, era buscar nessas regiões áreas economicamente exploráveis, tanto para o que nós chamamos de agronegócio, como também para as áreas de exploração de mineração. E essas populações indígenas, eles eram trabalhadores em potencial, eram defensores de fronteira em potencial. Então, o órgão criado em 1910, no caso do SPI, que vai até 1967, ele tinha essa função de dar assistência a essas populações. Que tipo de assistências? Eram assistências na área de saúde, na área de educação, né? No caso, com implantação de postos de saúde, com implantação de escolas, mas também de criar meios para que essas populações elas fossem autossustentáveis, no sentido de transformar áreas de extração natural em áreas de agricultura, áreas de criação de gado. Só um exemplo, aqui na Paraíba, na região dos Potiguara, foi incentivado o plantio de cocos. Então, com o plantio de coco, eles poderiam colher, vender e ali ter uma renda para eles mesmos. E permitir também outras culturas, também criação de gado e assim por diante. Qual é a lógica nisso tudo, né? Ou a contralógica? É que no momento em que essas populações indígenas, elas são incentivadas a inserir uma nova cultura em seus espaços naturais, você tem aí uma deteriorização do espaço natural, uma degradação do espaço natural, porque a implantação de sistemas de cultura ou de plantio que não são nativos, né? E isso pode dar um impacto, principalmente na questão do solo, como, por exemplo, esgotamento do solo, né? E empobrecimento para outras lavouras, como também uma mudança na cultura dessas populações. Nessa mudança de cultura dessas populações, a gente vai ver também a questão da inserção de comércio, né? E também, dentro desse comércio, surge, e aí durante um bom tempo no SPI, a permissão de povos não indígenas nas áreas tradicionalmente indígenas, e no que se pensava, ou que se pensa ainda hoje na questão de demarcação de território dessas populações, isso ainda não era muito fortalecido, ou muito bem discutido, ou bem dito, no sentido regimental, nem em relação a essas demarcações, o que permitia uma fragilidade muito grande desses povos em suas terras. Nesse contexto do SPI, né, no momento em que o órgão é criado e que ele vai sendo desenvolvido ou se reestruturando ao longo dos anos, mesmo porque o SPI, ele, de 1910 até 1967, ele vai mudando de algumas pastas ministeriais.
ele vai para o Ministério da Agricultura, depois para o Ministério do Trabalho, vai para o Ministério da Justiça, depois volta para o Ministério da Agricultura, e assim por diante. E ele vai mudando dentro desses percursos, dessas pastas ministeriais, o que, por sua vez, também impacta nos interesses em relação a essas populações, e também na questão de como os recursos vão chegar ao órgão. O impacto dos recursos do órgão para a assistência da população, dessas populações indígenas, ela é muito atenuante, porque pode, obviamente, ter mais ou menos recursos. Cada região no Brasil, havia uma superintendência, e essa superintendência, por sua vez, era responsável por administrar os postos indígenas da região. No caso aqui, do posto indígena da Baía da Traição, dos Potiguara, que era chamado Posto Indígena Nísia Brasileira, ele era administrado pela superintendência em Recife. E essa superintendência, no caso, os recursos que vinham, então, variava se vinha muito ou poucos recursos, e isso impactava, por exemplo, nos recursos que iam para os postos de saúde. Na documentação que a gente tem analisado desde 2018, da documentação do SPI, a gente vê que, em alguns anos, e aí, na verdade, todo ano, o responsável pelo posto indígena, ele tinha que fazer um relatório, a gente vê as dificuldades que esses postos possuíam em termos de recursos. Por exemplo, faltava medicamento, faltava suprimentos básicos no posto de saúde, na escola faltava livro, faltava carteira, faltava infraestrutura. Então, esses problemas, eles vão ser muito recorrentes durante a administração do SPI. E o que isso representa para essas populações? Na verdade, a questão se a gente for pensar em traduzir isso em uma palavra, o que era o SPI para as populações indígenas, o SPI era um órgão que mantinha as populações indígenas dentro de um sistema de tutelagem. A tutela é exatamente um sistema jurídico, né, em que se propõe, ou que determina que alguém é incapacitado de gerir sua própria vida. Ou seja, é a interpretação do Estado de que os povos indígenas eram incapazes de produzir, eram incapazes de manter suas próprias vidas e que, portanto, o Estado deveria cuidar deles, né? Aí a gente volta o olhar lá para o discurso do Van Hagen, que fala que os povos indígenas viviam no seu estado constante de infância, eram como se fossem todos crianças. Nessa perspectiva, o órgão ele vai se manter até 1967, quando então, em 67, ele muda sua categoria, na verdade, ele é extinto em 1967, quando é então criada a FUNAI. E aí a gente está exatamente dentro do período militar. Dentro do período militar, existe uma documentação muito vasta sobre as populações indígenas e a questão do próprio regime nessas áreas. E, por sinal, há uma grande... já existe hoje uma documentação, inclusive, de documentários, de vídeos, de filmes sobre o período da ditadura militar em relação a essas populações indígenas, que é, por exemplo, a questão de povos indígenas que foram torturados, povos indígenas que foram, digamos assim, utilizados como perseguidores de rebeldes que fugiram principalmente na região da Araguaia. Então, também, eu não estou lembrando bem o termo, mas recrutamento de povos indígenas para o exército, exatamente para trabalhar para servir como soldados de fronteira, e nesse caso, soldados de fronteira também para prender os rebeldes, os subversivos, aqueles que fugiam,
enfim, aqueles envolvidos nos movimentos de resistência contra a ditadura. Então, isso vai ter um impacto muito grande nessas populações. E nesses impactos dessas populações, a gente começa a ver uma degradação cada vez mais, não só da própria identidade dessas populações, desses povos, mas também desses territórios. Concomitante a esses processos, né, a gente vai ver cada vez mais, principalmente lá desde a década de período da Era Vargas, em que há esse processo de se estender essa marcha para o oeste, cada vez mais a área central do Brasil, ela vai sendo desocupada pelas populações indígenas, sendo ocupada de forma muito intensa pela a questão do agronegócio, pelos grandes latifundiários, como também pelos grandes madeireiros e mineradoras. E aí a gente vê cada vez mais essas populações indígenas, ou elas são expulsas de suas terras, a gente tem também os registros de populações que desapareceram, né? Algumas delas, inclusive, povos que tinham pouco ou nenhum contato com o homem branco, hoje em dia elas já estão quase ou totalmente extintas, e muitas aquelas que foram tragadas pelas áreas urbanas e que hoje há um convívio. E dentro desse processo, a gente vai ver que há populações, que há indivíduos dentro dessas áreas urbanas que se negam a se declarar indígenas exatamente em decorrência de uma perseguição, de um preconceito sobre o que é essa identidade indígena. Bom, e aí, voltando para a questão da pesquisa, na verdade, o que a gente tem feito dentro do Abaiara é fazer essa discussão e esse entendimento do que são essas populações indígenas no Brasil e também o que são essas populações indígenas na Paraíba. Dentro da história da Paraíba, a gente vai ver, tradicionalmente, a gente tem uma região ocupada por dois grupos indígenas, né, tradicionalmente de língua tupi, que são os potiguaras e os tabajaras. Historicamente, os tabajaras foram as populações que se aliaram aos portugueses e os potiguaras se aliaram aos franceses, e depois aos holandeses. Nesse conjunto, nesse confronto de ocupação, e aí, dessas grandes nações pela ocupação do litoral paraibano, os portugueses conseguem expulsar os franceses, conseguem expulsar os holandeses, e os tabajaras que eram aliados dos portugueses, após a total dominação dos portugueses, eles são deixados de lado, né, e aí cada vez não só deixados, mas também eles são rechaçados em relação à ocupação dos seus territórios. Por outro lado, os potiguaras, eles, apesar dos movimentos de resistência, eles conseguem se manter em seus territórios. Então, se tem ainda hoje aqui na região da Paraíba, a permanência dessas populações potiguaras na região da Baía da Traição, enquanto que os povos tabajaras, eles têm perdido ao longo dos anos seus territórios e buscado, desde então, o reconhecimento da ocupação das áreas que eles ocupam, principalmente na região do Conde, região de Alhandra e assim por diante. E muitos também já estão inseridos dentro dessa área urbana de João Pessoa. Já os povos potiguaras, eles têm uma permanência no litoral, né, que hoje abrange os municípios de Baía Traição, Marcação e Mamanguape, e Rio Tinto. Essas populações, né, e aí ao longo também dos anos, depois do processo de demarcação e reconhecimento das terras potiguaras, essas populações, né, eles hoje se dividem em 32 aldeias. Essas aldeias, eles se organizam, existe o cacique geral, e cada aldeia dessa tem também sua liderança. Tem um cacique, deixa eu pensar o cacique local de cada aldeia. Sempre no mês de abril, a comemoração, né, em relação às populações indígenas, e aí fala um pouquinho do que é, né, o que nós conhecemos tradicionalmente do 19 de abril. Bom, o dia 19 de abril, ele foi criado dentro do governo Vargas, em 1943, em decorrência do encontro interamericano de populações indígenas que aconteceu no México em 1940. A partir daí, havia uma pressão muito grande para que se
reconhecesse a cultura indígena e a importância da cultura indígena no Brasil, e a importância, por consequência, de criar um dia em homenagem ao índio. Por muita pressão, finalmente, Getúlio Vargas cria o Dia do Índio, e é interessante porque é um decreto-lei, e há outros também, comemorações específicas, criação do dia tal. Tem, por exemplo, acho que é do mesmo ano, o Dia do Imigrante. E é interessante porque o texto do Dia do Imigrante tem mais artigos do que o Dia do Índio. O Dia do Índio, ele tem 2 artigos. A partir desta data, fica criado o Dia do Índio. Parágrafo 2º, decreta-se de acordo com o presidente Getúlio Vargas. Pronto. Então, é um texto que não tem nenhuma explicação, nenhum fundamento, nada que dê mais importância a essa questão do Dia do Índio. E por que se cria o Dia do Índio? Por 2 motivos. Uma, por questão, se a gente for pensar, Getúlio Vargas era um cara que usava muito bem a questão da imagem e da imagem populista, era um cara muito bom no que hoje a gente chama de marketing político, marketing eleitoral, e uma das estratégias de Getúlio Vargas, durante seu período exatamente dessa questão do populista, era exatamente a questão dos dias, das festividades, né, desses dias que a gente tem de feriado, das celebridades, aliás, das celebrações, e como também esses dias eles voltados para a área do ensino. Por que as áreas do ensino eram importantes? Exatamente porque no ensino, principalmente no ensino básico, que você forma as pessoas, né? Então, quanto mais jovem é introduzido um determinado conhecimento, mais fácil que ele se perpetua. É a mesma lógica também que os jesuítas tinham para a educação, para a catequese aqui dos índios no Brasil. E a partir de então, o dia 19 de abril passa a ser um dia oficial dentro das celebrações no Brasil, e isso é incorporado também nos currículos escolares. Desde então, desde 1943, que o dia 19 de abril é comemorado nas escolas. Então, o que a gente vê hoje, ainda hoje, as escolas, quando chega o bendito 19 de abril, fazem todo todo o cenário, incentiva as crianças a participarem, fantasia os meninos de índio, bota aquelas peninhas de EVA, bota aquelas 2 coisinhas aqui nos meninos, pintados, né, e vão cantar musiquinha, e sai todo mundo lá cantando musiquinha de índio. Aquilo é uma coisa completamente, isso que se pratica na educação, ainda hoje no Brasil, ela é completamente disforme em relação ao que é a história dos povos indígenas no Brasil. Primeiro, é aquela permanência de achar que todos os povos indígenas eram iguais e que todos falavam a mesma língua. Não, os povos indígenas, cada região, cada área do território brasileiro, ele tem povos diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes. Achar que os povos potiguaras é a mesma coisa dos tabajaras porque eram índios, não. Primeiro, porque o termo índio, as populações indígenas, elas não se reconhecem como índios, porque índios foi um termo adotado, que foi trazido e que foi imposto pelas populações conquistadoras, pelos povos conquistadores. E no momento em que todos são tratados como índios, então perde a sua identidade, essas populações, esses povos perderam suas identidades dentro das suas particularidades culturais. Então, não poderia ter o dia do índio, mas o dia das populações indígenas, se for pensar, ou o dia dos povos indígenas. Povos indígenas, eles são povos indígenas, eles não podem ser tratados, são brasileiros, eles estão dentro do território, hoje, que nós conhecemos como Brasil, mas usar aquele velho discurso de que, isso é um absurdo, são todos brasileiros, isso, por sua vez, também retira dessas populações o seu direito de identidade.
Então, quando a gente fala dessas populações indígenas, e aí quando tratamos o Dia do Índio lá na escola, no ensino básico, em que as professoras adoram fazer aquele ritual todo, isso acaba trazendo ou mantendo essa unificação em relação a essas populações. A segunda coisa é que as escolas, elas deveriam trabalhar no sentido não apenas do passado. Os povos indígenas, hoje, eles não são aqueles povos indígenas que estão retratados no livro didático, em que todos os indígenas, eles andam na floresta, vivem na mata, vivem na floresta, se alimentam, vivem da caça, da pesca, da pequena agricultura, da agricultura de subsistência, que andam nus e fazem seus ritos e que praticam antropofagia. Então, é comum a gente ver, ainda hoje nas escolas, essa percepção. Só para dar um exemplo, em 2017, a gente, dentro do projeto do Prolicem, nós fizemos uma experiência com 2 escolas aqui em João Pessoa, uma numa escola pública e outra numa escola privada. E aí nós aplicamos um questionário com os alunos, né, para entender como eles percebiam esses povos indígenas, né, as populações indígenas no Brasil, e depois nossos alunos foram até as escolas para conversar com os alunos, que eram alunos do 6º ano, e a ideia era conversar com esses alunos sobre qual era realmente a percepção deles. Fazia parte no grupo, nessa época, uma das nossas alunas, a Simone Silva, que é indígena potiguara, e lá na atividade em que a gente estava fazendo, ela, conversando com os alunos, e ela disse para eles, vocês sabiam que tem um indígena aqui entre vocês? A perplexidade dos alunos, né, quando depois ela se apresentou como indígena, foi interessante, porque se acredita, né, e aí o livro didático, voltando para a ideia do livro didático, como também para a mídia em geral, a ideia de que o indígena é aquele, todo indígena, ele tem que ter aquela pele escura, aquele cabelo liso e o olho puxado. Simone tem um cabelo cacheado, ela tem um olho um pouco puxado. É uma menina linda, mas ela tem um cabelo bem cacheado. Ela não tem aquele padrão, o estereótipo físico indígena, mas ela é indígena. E quando ela se apresentou como indígena, os alunos ficaram perplexos, houve aquele burburinho na sala, e no final das contas, depois da atividade, uma das crianças chegou para ela e disse que ficou muito contente em participar da atividade, porque ela sempre tinha medo de índio. E Simone perguntou, por que você tinha medo de índio? Ela disse, eu não vou fazer nada contra você. Ela disse, eu não sei, mas eu sempre tive medo de índio, porque achei que os índios eram mal, porque usavam arco e flecha com todo mundo. Então, esse é um retrato da percepção que se tem em relação aos povos indígenas no Brasil. E a partir dessas pesquisas que a gente tem realizado, a gente tem feito com que exatamente haja uma mudança nessa percepção em relação aos povos indígenas. E aí vamos voltar para falar da educação indígena, ou do contexto dos povos indígenas na educação. Em 2019, né, a gente teve a questão da aprovação da BNCC. A BNCC, alguns de vocês devem saber, ela teve 3 versões. A primeira versão em 2017, a primeira versão em 2018 e depois de 2019. Então, essas versões da BNCC, a primeira, ela tratava os povos indígenas ainda muito do que a gente conhece, né? Ou seja, na total superficialidade, apesar da Lei 11.645 de 2008, em que propôs a introdução indígena, histórica e cultural dos povos indígenas e afro-brasileiros no ensino no Brasil. A primeira versão da BNCC falava de forma extremamente superficial. A segunda versão da BNCC, ela já foi mais consistente, inclusive trazia para o ensino básico a história das populações indígenas no Brasil e das Américas, como, por exemplo, falar sobre, inserir no conteúdo dos currículos escolares a questão sobre a história das populações indígenas da América do Norte,
coisa que a gente não vê. A gente só conhece a história dos povos da América do Norte pelos filmes hollywoodianos que a gente assiste, né? Principalmente os faroeste, em que os índios são sempre os vilões, né, que cometem a prática do escalpo, que, na verdade, o escalpo, na verdade, ele foi introduzido pelos ingleses no período da conquista, porque os índios não faziam essa prática. Enfim, então, nesse contexto, a BNCC, a segunda versão, ela trazia uma fundamentação maior no contexto da história indígena das Américas para o ensino básico. E aí tivemos a versão número 3, né, que é a versão vigente. A versão vigente, ela poderia ter ficado no modelo da versão número 2. Entretanto, se vocês analisarem o livro a BNCC, essa que nós estamos utilizando, né, está sendo vigente, que é a vigente, ela trata a questão dos povos indígenas dentro de um contexto muito geral, lá da Lei 11.645. Ela não chega a ser tão frágil, tão superficial quanto a primeira versão, mas, ao mesmo tempo, ela não é mais incisiva no sentido de trabalhar essas questões dessas populações indígenas. E aí a gente pensa também como os professores, eles estão preparados para trabalhar a questão indígena na escola. Nos cursos de formação no Brasil, e aí nos cursos superiores, tanto de pedagogia quanto de história, se trabalha ainda muito pouco o conteúdo sobre história dos índios, ou no Brasil, ou nas Américas. Uma parte da pesquisa que nós fizemos durante o projeto, né, através do Abaiara, fizemos um levantamento de 20 universidades no Brasil. Dessas 20 universidades, apenas 7 universidades, elas trabalham com disciplinas nos seus currículos, exclusivamente história dos índios, ou história indígena do Brasil, história das populações indígenas nas Américas, e trabalham exclusivamente, tem uma disciplina para esse conteúdo e que seja de forma obrigatória. O que isso representa? Quando os cursos superiores, as licenciaturas, seja na pedagogia, ou seja no curso de história, como eles não trabalham essas questões, e aí também é interessante, porque nem sobre populações indígenas, nem todas as universidades também trabalham a disciplina de pré-história. Como o professor vai para a sala de aula trabalhar este conteúdo no ensino básico, se ele não teve contato no seu processo de formação? Qual é a tendência desse professor que não teve esse contato? É simplesmente reproduzir aquilo que está no livro didático. E se ele não teve esse acompanhamento de formação durante a sua graduação, ele não vai ter uma análise crítica suficiente, a não ser que ele seja um autodidata, para analisar o livro didático e ver quais são as falhas que esse livro didático apresenta para o seu público, que é exatamente seu aluno. Então, é necessário que os cursos de formação, as licenciaturas, elas tenham esse olhar também para isso, elas se atentem para essa preocupação, no sentido de trabalhar essas questões indígenas na formação de seus alunos, graduandos, para que eles, uma vez em sala de aula, eles tenham propriedade para poder passar essas discussões para os seus alunos do ensino básico. Se a gente pensar nesse círculo, né, vigente, e no que pode mudar, também, final de 2019, final de dezembro de 2019, foi publicado a versão, né, oficial, já é vigente, da chamada BNC Formação, que é a Base Nacional Curricular de Formação para professores do ensino básico. Na BNC, ele, por alguma razão, né, a razão que a gente, né, já sabe que está nas entrelinhas, ele limita extremamente a carga horária para a formação dos professores, no sentido na carga horária de conhecimento básico, específico do curso. E aumenta a carga horária de prática, o que é normal, mas também mantém uma carga horária muito alta dos conhecimentos pedagógicos.
Qual é o problema disso? Na formação dos professores do ensino básico menor, né, vamos pensar assim, no fundamental, do infantil ao fundamental 1, em que muitos dos professores são aqueles que nós chamamos professores, antigamente eu chamava professores polivalentes. Então, esses professores que dão todas as disciplinas, então, é compreensível que eles têm uma carga horária em relação aos conhecimentos pedagógicos maior. Mas aqueles que atuam no ensino fundamental 2 em diante para o ensino médio, é necessário que eles tenham um conhecimento maior da área que estão trabalhando. E aí, quando a gente fala nisso, os professores que atuam, os professores de história, têm que ter uma carga horária maior para trabalhar os conteúdos de história, considerando que, quando a gente fala de história, a gente está falando da história da pré-história aos tempos atuais. E se a gente for pensar da pré-história aos tempos atuais, você tem uma série de temas que circundam a história em si, que é gigantesca. E aí você tem, desde trabalhar com questões históricas, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, do cotidiano, a questão das mulheres, a questão das crianças, a questão da religiosidade, a questão das práticas, por exemplo, das práticas religiosas. E aí, como trabalhar tudo isso? E aí, como olhar para os povos indígenas num contexto de um currículo, né? E aí, oficializado pelo sistema ministerial da educação, em que reduz essa carga horária. Então, os cursos hoje de formação, os cursos de licenciatura, eles vão ter que abrir mão e vão ter que uma tarefa árdua para decidir o que vai ser sacrificado nos seus cursos de formação. E, inevitavelmente, esses sacrifícios vão recair sobre o que a gente chama, sobre os menores. Ele vai recair sobre a carga horária que se fala em relação aos povos indígenas, em relação aos povos afros no Brasil, e tudo que se diz em torno das chamadas educações para as relações étnico-raciais, isso será sacrificado. Para os professores que estão atuando, o que compete a esses professores que não tiveram a questão da história indígena na sua formação? É buscar cursos de aperfeiçoamento, ou cursos até mesmo cursos de extensão, que possa trazer esse conhecimento. E para aqueles que estão dentro da universidade hoje, que estão no seu processo de graduação, é necessário também que eles busquem essas informações e busquem professores que trabalhem, ou cobrar da estrutura curricular, esses sistemas que possam trazer, complementar e ampliar a sua carga de conhecimento. Com relação à escola, né, é importante que a gente pense como essas populações indígenas hoje no Brasil, elas atuam. As populações indígenas hoje no Brasil, elas não são aqueles povos indígenas que estão lá no período colonial. A gente tem que entender, e aí os alunos do ensino básico, eles precisam entender isso. Os alunos do período colonial, aquele que andava nu na mata e que vivia só da caça, pesca e coleta, é aquele índio do período colonial, ele passou. Os indígenas hoje, eles estão numa luta intensa, por muito mais do que isso, eles estão na luta intensa pelas suas próprias vidas. A gente está vendo agora, nessa situação da pandemia, a quantidade de populações indígenas que já foram atingidas e que foram contaminadas pelo Covid. Quantos povos indígenas já morreram em relação em virtude da doença e da falta de assistência médica em relação a esses povos. Quantos povos indígenas morreram em enfrentamento por disputa de terras? Porque suas terras, chefes indígenas, lideranças indígenas que foram assassinados em confrontos com madeireiros, com mineradores. Quantos estão sendo expulsos de suas terras exatamente por conta do avanço dessa economia que vai trazer o progresso e que, na verdade, ele está cada vez mais impactando, não só na questão e aí não só impactando essa questão dessas populações indígenas, mas também na questão do meio ambiente.
Uma coisa que a gente ouviu recentemente é de que essas populações indígenas tinham, elas são responsáveis pelas queimadas que estão acontecendo na Amazônia e no Pantanal. Bom, se a gente pensar que essas populações indígenas viviam há pelo menos 20 mil anos aqui nesses territórios e nunca atearam fogo, então por que eles estão ateando fogo agora? Né? A prática das queimadas, isso existia? Sim, isso existia em algumas populações indígenas. É chamado as culturas de Coivara. Mas são queimadas que eram feitas para diminuir uma área de gramínea com fogo controlado para plantios pequenos. Não são queimadas para derrubar matas e matas, extensões territoriais imensas de mata, para plantios de grandes proporções, porque os indígenas, as populações indígenas mais remotas, elas dependem da condição da mata. Elas sabem da importância do meio ambiente para sua sobrevivência, porque elas vivem daquilo. A gente pensar numa relação, se você você tem um emprego, você recebe um salário, e esse salário é o que lhe sustenta. Você vai pegar o seu salário, é seu salário que lhe sustenta, que paga suas contas, que também paga suas compras no supermercado. Você não vai pegar todo o salário que você tem e vai simplesmente tocar fogo porque, vou tocar fogo. Você precisa dele. Então, a relação dos povos indígenas com o meio ambiente, ela é uma dependência de vida. A condição do indígena de não pertencer, ou dessa não propriedade à terra, o índio, ele não é o proprietário da terra. Ele é parte da terra. Ele faz parte, assim como o rio, assim como a árvore, os pássaros fazem parte da natureza, ele é parte da natureza. Ele não pode se apropriar daquilo que ele é parte integrante. Por isso que é muito fácil para o Estado e para quem tem interesse dizer que o índio não é... Essas populações indígenas não precisam de terras porque eles não trabalham na terra, porque eles não produzem. Mas essas populações, elas dependem da terra, independente de qualquer área que seja. É necessário a gente compreender essa dinâmica dessas populações e como elas estão tentando e estão resistindo dos seus processos de sobrevivência. E aí a gente tem figuras que são primordiais nesse processo de resistência e de fala indígena, né? Como, por exemplo, o Ailton Krenak, o Edson Caiapó, o cineasta Takuman Puicuco, que foi entrevistado, por sinal, por Paulo Maia. Então, a gente tem pessoas, além de que a gente tem também personagens, hoje, dentro da política, que estão atuando em relação à visibilidade, e trazer essa visibilidade desses povos indígenas. Então, é necessário que, de forma geral, a educação, o ensino, não apenas nas escolas indígenas, mas também fora delas, elas possam trazer essa realidade dessas populações indígenas. Os livros didáticos, eles mostrarem qual é a realidade dessas populações hoje. Os indígenas no período colonial, era isso aqui. Hoje, a realidade é essa. Hoje, eles estão enfrentando isso. Se o livro didático ele não traz essas informações, cabe ao professor trazer essas informações. Cabe ao professor trazer uma realidade dessas populações, porque só assim elas vão ter o respeito. O que a gente tem historicamente em relação aos povos indígenas no Brasil é um extermínio, uma tentativa de extermínio dessas populações, desde o período colonial, e aí a gente tem populações que realmente não existem mais, não se tem informações de como viviam, de quem eram, quantos eram, que língua falavam, que práticas e costumes possuíam, e hoje a gente tem ainda a permanência desse combate em relação a essas populações, e a busca até mesmo de extermínio dessas populações, porque elas ocupam territórios essenciais, elas ocupam territórios importantes, e essa ocupação desses territórios é necessária para que eles se mantenham, para que o próprio ambiente se mantenha.
Os povos indígenas são os protetores das florestas, das matas, e é isso que a gente precisa ter, além de uma permanência e um respeito, um resgate de culturas que estão muito próximo de se acabar. E é necessário que nós, historiadores, nós pesquisadores, nós professores, chegue a essas informações, chegue a essa história e traga isso para o presente. Traga o passado e mostre como essas populações resistem, como essas populações vivem e como elas estão até hoje sobrevivendo e lutando pelas suas, não só pelas suas terras, mas principalmente pelas suas vidas. E é isso que a gente tem trabalhado no nosso projeto, é isso que a gente tem trabalhado no Abaiara, e recentemente nós promovemos um curso, né, desde a pandemia, nesse sistema remoto, foi o curso Indígenas do Brasil, que foi muito bom, tivemos participação de alguns colegas, de pesquisadores, tivemos também a participação de membros do Abaiara, da equipe do Abaiara, que está hoje fazendo pesquisa, alunos que já concluíram o curso, e nós tivemos um público em torno de 160 pessoas, né, foram 10 aulas, e foi muito bom, e um trabalho gratificante, na certeza de que a gente pôde, de algum modo, contribuir com esse trabalho que a gente vem fazendo desde 2016, e trazer um pouco mais, né, dessa importância das populações indígenas no Brasil, e também dos povos indígenas aqui da Paraíba. É isso. Temos perguntas, Paulo? Oi, temos sim. Né? Olha só, o professor Robson, né, de Picuí, diz assim, na década de 1970, na cidade de Pedra Lavrada, de Seridó, surgiu a notícia da captura de uma mulher indígena numa região isolada chamada Serra das Flechas. Seria possível? Até quando resistiram? Sim, é possível, porque e era muito comum, nessa época, década de 60, vamos pensar assim, eu vou voltar um pouquinho, cronologicamente. Como o sertão começou, principalmente o sertão aqui do Nordeste, ele começou a ser ocupado. Após a expulsão dos holandeses, no século XVII, a área do sertão, ela ficou, somente porque os holandeses teve um grande apoio das populações, dos povos indígenas, dos chamados povos do sertão, que eram os chamados tradicionalmente tapuias, e depois da expulsão dos holandeses, as áreas do sertão, elas ficaram mais liberadas, né, para a colonização. E aí, muitos dos soldados que lutaram na expulsão dos holandeses, dos portugueses, receberam como recompensa datas de sesmarias, né, que as sesmarias, na verdade, era um empréstimo que a coroa fazia, né, de terra para um cidadão, para um indivíduo. E ali ele tinha a obrigação de tornar a terra produtiva, né, no sentido de plantar, ou de plantar ou de criar curral. E aí, desde então, se tem, nessa conquista, nessa expansão do sertão, você tem povos indígenas ocupando diversas áreas. E aí, a colonização ela vai começar a expulsar essas populações indígenas de suas terras. Nesse contexto, tanto povos que fogem para outras áreas, mas também que acabam ingressando dentro do contexto civilizatório, tá? E aí é muito comum se ver na história do Brasil, isso até a década de 70, histórias, por exemplo, de que pegou uma índia fugida, fulano, por exemplo, meu bisavô casou com uma índia fugida, com uma índia braba, que alguma índia apareceu e foi capturada. Então, esses relatos, eles são muito comuns. Isso realmente até a década de 70. Depois disso, a gente já não vê mais. Isso porque a gente acaba, ou porque já não é tão noticiado, ou porque isso acaba sendo, já está tão mais raro, mais difícil encontrar esses indivíduos ainda não, como eu diria, não agregado nessa sociedade moderna ou na sociedade branca,
que, vez ou outra, isso vai ser realmente noticiado. Mas não se surpreenda se, Robson, se de vez em quando você ouvir uma história de que meu avô, meu tio, meu bisavô casou com a índia braba, fugida, ou que foi raptada, que foi roubada. Isso era muito comum nessa época. Tem mais? Tem sim. O Aspreno coloca aqui. Existe algum livro que identifica os povos indígenas em suas regiões onde habitaram? Seria muito importante para mim conhecer minhas origens. Eu indicaria o livro da Manuela Carneiro da Cunha, Índios do Brasil. Eu acho que a primeira parte do livro, ele tem um mapa, ele faz uma descrição dos povos indígenas no Brasil como um todo, e, ademais, no livro também, ele tem PDF, é um livro muito grande, ele impresso é caríssimo, porque já é um livro fora de edição, mas ele tem PDF, e é bem pesado, demora um bocado para baixar o PDF. Mas tem também, tem um site da biblioteca Courtney Nimwendaju, e ele tem uma série de mapas sobre populações indígenas no Brasil. Eu não sei se eu posso usar esse chat aqui? Pode. A biblioteca dele, eu não tenho nesse momento aqui o site, mas eu vou deixar meu e-mail, porque quem tiver interesse que quiser mais informação, pode mandar e-mail que eu respondo em indicação de bibliografia. Na Biblioteca Courtney Nimwendaju tem, inclusive, mapas da localização de povos indígenas no Brasil inteiro. Então, é um dos mapas mais completos que existe. Na verdade, é uma documentação mais completa que existe na pesquisa sobre indígenas no Brasil. Kurt era um alemão que veio para cá, isso, acho que início do século XX, se não me engano, e a documentação que ele levantou aqui no Brasil é fantástica. Muito da documentação, inclusive, ela estava arquivada, inclusive, acervos raríssimos, que estava na Biblioteca Nacional e que se perdeu durante o incêndio, infelizmente. Mas, por outro lado, o acervo também da biblioteca digital, ela está disponível e tem muita informação. Olha só, a Isabela diz assim, professora, a dedicação da pesquisa sobre os povos indígenas do período colonial não estariam incentivando essa visão do índio no passado presente nos livros didáticos? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi o que a Isabela quer perguntar. Acho então, que as pesquisas relacionadas ao período colonial, né? Então, Isabela, é o seguinte, de fato, eu não sei por que razão, as pessoas acabam tendo mais um apego a esse olhar colonial. Entretanto, há uma documentação vasta do Império, da República tem muita coisa para se pesquisar, para se trabalhar sobre os povos indígenas. Sobre o período colonial tem muita coisa, de fato, mas é preciso que as pesquisas elas saiam dessa bolha temporal, considerando que os povos indígenas, eles não simplesmente entraram em processo de extinção no período colonial. Volta uma coisa que a gente percebeu nas pesquisas iniciais, lá ainda, quando a gente estava trabalhando para a história, era exatamente isso, essa interrupção que se faz em relação aos povos indígenas. As populações indígenas, populações aqui no Brasil, elas, durante o período da pré-história, elas desaparecem, aí voltam no período colonial, e depois elas somem de novo. Então, você não tem pesquisa, você não tem trabalho, não tem interesse dos alunos no ensino básico que façam pesquisa, que busquem mais informação sobre os povos indígenas pós-colônia. Tá, não somos mais colônia, a gente virou império. E os povos indígenas sumiram. Aí os povos indígenas eles vão surgir quando trabalham lá nos livros didáticos, estão falando lá sobre os indígenas no Brasil, aí mostram umas fotos lá sobre os índios da Amazônia,
alguns livros didáticos vão falar lá sobre os movimentos de resistência, mostra aquelas fotos dos indígenas fazendo barricada em algumas estradas, e pronto. Ou seja, é exatamente isso, isso é um ciclo, tanto para o ensino básico quanto para os pesquisadores. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão, nos dois pontos, tanto do ensino básico quanto no ensino superior, que se no ensino superior não há uma pesquisa mais intensa desses indígenas pós-período colonial, isso provavelmente vai chegar muito pouco lá no ensino básico. Então, é necessário que as pesquisas que estão sendo produzidas, elas cheguem no ensino básico e, dali em diante, elas prossigam e façam um percurso natural de mostrar essas populações de lá, da pré-história, sim, até hoje. Então, como essas populações, que povos viveram, que povos vivem no Brasil. Então, isso é necessário fazer esse percurso. E nós, pesquisadores, precisamos pensar nisso também. Eu acho que é isso, né, Isabela? E para a gente, né, caminhando agora para os finalmente, tem uma curiosidade aqui da Ingrid. Ela diz assim, Cláudia, apenas uma curiosidade, fora do contexto. O que é aquele banner no fundo? Abalar? A Baiara. Deixa eu sair do meio. Deixa eu ver se é o do meu trabalho do Abaiara. Isso é mostrar bem que é para dar visibilidade para o trabalho. Não, e por sinal, esse ano, com essa modalidade remota, a gente teve que se atualizar, né? Porque, enfim. Então, a gente tem nossas redes sociais, o Projeto Abaiara tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, e nós temos o site, que é projetabaiara.com.br, só que o site, ele não está atualizado, vou já informando, a gente vai fazer uma atualização. Havia um projeto, a gente estava com um projeto de ensino para fazer a atualização do site esse ano, mas por conta da pandemia e dos cortes, né, a gente não conseguiu ir para frente com o projeto, porque aí não depende apenas da boa vontade dos alunos, a gente depende de recursos. E, enfim, vamos ver, a gente já está com o projeto montado, vamos ver se o próximo ano a gente consegue seguir adiante, né, na atualização da página, porque, inclusive, a página do projeto, a Baiara, a gente quer abrir um espaço dentro das informações que a gente propõe sobre a questão do ensino. Então, dispor de material para professores, para alunos. Então, essa é a nossa proposta de implementação na página. Atualmente, ela está com algumas informações gerais, inclusive de acessos a alguns sites que alguém tiver interesse, quer conhecer um pouco mais. A página, ela dá indicações de outros links, né, de outras páginas oficiais que tratam sobre a questão indígena, e também alguns trabalhos que foram publicados pela equipe do Abaiara desde 2016. E aí, como eu falei, não está atualizada, a gente tem produção nova, né, do curso que nós promovemos agora, Indígenas do Brasil, né, que foi agora na pandemia, que foi promovido pelo Projeto Abaiara. Foram 10 aulas ao todo, e todas as 10 aulas estão também disponíveis na plataforma do YouTube. Então, quem quiser ver, é só botar lá Abaiara, tem lá as 10 aulas, é só dar uma olhadinha lá nas nossas aulas. E é isso. A gente tem trabalhado. Que bom. Olha só, Cláudia, mas depois você vai ver com calma, né? Muita gente aqui falando, né, parabenizando você pelo trabalho, um trabalho assim, né, que tem que ter uma força muito grande para romper com os estereótipos, com os preconceitos. Muita gente aqui dando força. Depois você vai ter oportunidade de ver aqui no chat. Tá? Que ótimo. E eu quero agradecer, né, novamente por você ter aceito esse convite
eu acho que você vem aqui, né, trazer informações assim que são fundamentais para a gente pensar a memória, né, das populações indígenas, pensar na história e pensar na relação que a gente tem com o outro, né? Pensar na relação que a gente tem com os seres humanos, né, em si. E também uma reflexão sobre o ensino de história, que é alguma coisa muito cara para você, além da questão indígena. Bem, eu quero agradecer, peço para você dar a sua despedida e estaremos aí numa próxima oportunidade juntos novamente. Bom, eu que agradeço, Paulo, porque realmente é um assunto para mim, é um privilégio falar sobre isso. Eu acho que não fui eu que escolhi esse tema para trabalhar desde que eu vim para a UFPB, ao contrário, eu acho que foi o tema que me escolheu, né? Porque eu tenho uma. Eu comecei minha vida profissional com arqueologia, trabalhei durante muitos anos com arqueologia, hoje eu não trabalho mais com arqueologia, eu me considero já aposentada da arqueologia, né? E saí da arqueologia para trabalhar com algo que durante alguns anos me parecia muito distante, e hoje eu acho que eu consegui unir duas coisas que são muito bacanas de estudar, muito prazerosas de estudar, uma que é sobre a questão indígena e outra a questão do ensino, e principalmente ao longo desse processo de pesquisa que a gente vem fazendo, da equipe do Abaiara, que vem, dos alunos que entraram, que estão saindo, outros que estão chegando. Então, toda essa renovação, a gente renova também os nossos olhares, as nossas reflexões, as nossas análises, as nossas fontes de pesquisa, e a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais é necessário a gente botar isso, usando o termo, que é importante a gente botar nosso bloco na rua. É preciso a gente gritar, é preciso a gente falar, é preciso a gente mostrar aquilo que a gente produz, e principalmente mostrar que a questão indígena, ela é muito presente, a gente precisa olhar para eles, a gente precisa fazer força na voz, porque eles estão gritando o tempo todo, pedindo que nós olhemos por eles também. Então, é muito difícil quando uma minoria grita, a voz ela não chega a se estender, mas quando várias vozes gritam, isso ajuda. Então, é necessário que a gente dê esse apoio, a gente traga essa discussão para o ensino, e como eu falei, é importante a gente pensar no ensino básico, principalmente, porque é no ensino básico que isso vai se perpetuando. A gente tem uma noção desse modelo, desse estereótipo, exatamente em decorrência de anos e anos de permanência dessa visão do ensino básico sobre os povos indígenas. E a gente precisa mudar isso e trazer uma nova discussão, um novo olhar. E é isso que eu tento trazer um pouquinho para vocês, né, para os meus alunos e para as pessoas que, quando eu tenho essa oportunidade de falar, e agradeço muito, Paula, a você, pela oportunidade de trazer mais um pouco essa discussão. É um prazer para mim. Pode me chamar que eu venho. Com certeza o prazer é nosso. Como você disse no começo, acho que o objetivo do Quintas de História é exatamente dar visibilidade, né, para o trabalho que vem sendo realizado na universidade, um trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem que existem. Tem gente que tem a concepção de que a universidade fica só no plano, né, do ensino e não entende que existem atividades de pesquisa, atividades de pesquisa importantes, né, para a sociedade. Então, acho que a pesquisa da Cláudia é mais uma demonstração disso, né, de como que a universidade tem um trabalho importante para ser feito, diretamente ligado à comunidade, e não só ao passado, né, ao presente e ao futuro, né, dessas comunidades. Cláudia, obrigado novamente, e agora eu vou me despedindo aqui do pessoal. Bem, gente, olha, agradeço muito aí as manifestações, muita gente aqui né, escrevendo aqui manifestações de carinho, agradecendo pelo projeto, né, do Quintas de História, reconhecendo o trabalho que vem sendo realizado. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos aqui novamente com mais um Quintas de História. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Paulo?